Julho de 2010. Muita coisa mudou. Mas uma coisa não mudou. Jesus. Jesus é o mesmo. Ele faz a mesma coisa sempre. Amor. E por isso que ele falou que lá ele se sentiu amado, porque realmente Jesus estava lá amando e cuidando de cada um. Mas o cuidado antes do Reviva começa na célula. E eu tenho certeza que quem te enviou foi um líder amado, um líder que te amou, que pensou em você, que Jesus colocou no coração. E você que não foi pelo líder de célula, né? Tenho certeza que foi Jesus quem te chamou. Então você não foi levado, você não foi. Você foi levado por Jesus aqui. Em Salmo 32, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, é um salmo de Davi. E Davi fala assim, Salmo 32, 1: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. O 5 diz assim: Confessei-te-ei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade do meu pecado. Este salmo, Davi está aqui falando de algo que ele fez. Mas há um sentido, ele diz aqui que é bem-aventurado aquele que já teve as suas transgressões perdoadas. Que sentimento eu fico imaginando Davi teve quando salmodiou aqui. Que sentimento você acha que Davi pode ter tido? Porque ele fala de algo do passado. E ele agradece hoje por ser um bem-aventurado, um homem que tem as suas iniquidades perdoadas. Todos nós que conhecemos a palavra sabemos da história de Davi. Davi é um rei muito conhecido, mas Davi também foi um rei conhecido pelo histórico não muito bom de adultério. E eu creio que nessa escrita, Davi falando de pecado, iniquidade, sequidão, dolo, envelhecimento dos ossos, gemidos, mão pesada e transgressão. São essas palavras pesadas. Essas palavras nos trazem um sentimento de culpa. Então, quando nós pecamos, nós sentimos culpa. E às vezes também quando não pecamos, sentimos culpa. O que chamamos de culpa falsa. Existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. Mas o que é culpa, Fernando? Culpa é um sentimento, não é uma sensação. É algo que vem da nossa alma, da nossa mente. E essa culpa, ela vai corroendo a gente. E ela vai envelhecendo os nossos ossos. E ela vem porque a gente tenta agradar alguém e não consegue. A gente tenta fazer de tudo para não desapontar, mas acaba desapontando. A gente tenta chegar no resultado e não consegue. Ou a gente verdadeiramente erra, peca, transgride, cria situações que realmente são pecados, são erros, são falhas. E quando a gente tem uma culpa falsa, que é quando a gente pensa que erra, mas não erra, mas as pessoas colocam um peso na gente, nós carregamos isso e nos sentimos pesados, esgotados. E quando eu li esse salmo, eu lembrei de nós, cristãos. Eu lembrei do peso que nós temos colocado em quem não é cristão. Lembrei do peso da culpa, pastor, de que o líder coloca no liderado. E no Reviva o tempo inteiro, quando eu olhava para os obreiros, o meu maior medo, porque Deus já tinha me dado essa palavra lá, era de pôr culpa em alguém. Porque a culpa é um sentimento que, diz Davi, vai envelhecer os ossos da pessoa. E muitas vezes a pessoa está com os ossos envelhecidos por uma culpa que não é sua. Uma culpa que não é sua transgressão. E eu comecei a olhar para dentro da igreja e comecei a ver como nós
nós cristãos precisamos de ser restaurados, precisamos de nos converter, precisamos devolver a igreja para Jesus, porque temos pegado a igreja de Jesus. Então a culpa às vezes nos faz controlar, a culpa nos faz reter e obrigamos as pessoas a estarem, fazerem e acharem o que a gente entende por certo, porque senão jogamos nela culpas. Se você não fizer isso, vai te acontecer isso. Se você não fizer tal coisa, vai te passar tal coisa. E a pessoa, por desespero, medo de errar, de pecar, começa a carregar um peso insuportável. O pastor Corte nos diz que em 2020 nós chegaremos a quase 50% da população com depressão, por conta de um esgotamento emocional. Isso é um estudo apurado. De todos os atendimentos que ele faz, ele vai lá e marca um xizinho. Esse tem depressão, porque veio de uma culpa falsa, de algo que impôs, por conta de transgressões do passado, ou de pessoas da família, ou de liderança da igreja. A sociedade está doente, a sociedade está bebendo, a sociedade está se drogando, se prostituindo. E nós que estamos aqui dentro, não estamos diferentes disso. E aí eu fiquei pensando, a culpa é boa? Também tem um lado bom. Porque a culpa, ela nos faz reconhecer algumas coisas. Então de tudo ela não é ruim. Porque a culpa te faz olhar algo ruim que você fez. Ou abre os teus olhos para as coisas que você não fez. Quer ver um exemplo? O egoísmo. Quando você está culpado, mas pelo seu egoísmo você não reconhece que está culpado, e você não pede perdão, você não se desculpa, por conta do seu orgulho próprio, do seu egoísmo. Mas quando você reconhece, você quebra esse orgulho, então você se restaura. Em algum ponto você se restaura. E aí eu fiquei olhando que nós também temos dois erros quando nós recebemos a culpa. Primeiro erro: procuramos evitar o sofrimento. E aí o que a gente faz? Não admite o pecado e nem o erro, porque eu não quero sofrer, não quero ser envergonhado nem humilhado, principalmente quando nós estamos expostos. Só que a gente só consegue se libertar quando a gente se expõe, porque a libertação precisa de exposição, precisa pôr para fora. O segundo erro que a gente comete é quando a gente quer pagar o sofrimento da gente. A gente quer se autopunir. A gente se culpa e não vai resolver com Deus e nem com a pessoa. A gente começa: eu mereço isso, eu tenho que passar por isso. Nós não temos que passar por muita coisa. Tudo bem que a gente planta e a gente tem que colher. Mas por que a culpa acontece? Porque nós deixamos imposições sobre nossa mente, sobre nossa vida. Deus, Ele é amor. Ele não é esse Deus que estão dizendo por aí. Um Deus que mata, um Deus que destrói. Nós estamos no tempo da graça. E o que prevalece, homens valorosos, homens renovados, homens revividos, né? É o amor de Deus. Não há nenhum caminho que dentro ou fora da igreja vão te ensinar que seja mágico. Só tem uma coisa que você tem que fazer com as pessoas: é dar amor e se amar. Se você não conseguir se amar, você também vai se culpar, e a culpa vai te corroer. E eu tenho atendido pessoas aqui dentro mesmo, e tenho visto que as pessoas estão sofrendo por culpas que não são delas. Então essa palavra de culpa é para dizer para você que o que tem que prevalecer é a humildade, é o reconhecimento, é admitir que você não vai dar conta e que é melhor você se entregar agora, para você não continuar sofrendo. Sabe aquelas coisas que Deus faz e a gente se vê querido de Deus, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer porque foram impostas coisas para nós que a gente não consegue desenvolver nem crescer com aquilo, porque a gente está olhando para o homem, a gente está olhando para aquele olhar crítico, julgador, que te condena e te coloca a culpa o tempo inteiro. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ter afeto pelo outro. Tanto é que todas as famílias disfuncionais são já foi devidamente
de que é por falta de amor fundamental. O que é esse amor fundamental? No programa de cura a gente explica melhor sobre isso, não vou poder me aprofundar aqui, né, pastor? Mas vou fazer a propaganda do programa de cura, que é uma propaganda para Deus, não é para mim, não é para Fernanda, o ministério não é da Fernanda, o ministério é de Deus. Então, no programa de cura a gente fala de amor. E lá a gente estuda que amor fundamental é um amor de base, é aquele que você recebe lá embaixo. E quando você é amado, quando pequeno, você não desenvolve esses sentimentos ruins. Você pode até ter momentos, mas você sabe que é amada, você sabe que é querida. E nada, a pessoa pode dizer o que você é, pode falar, colocar qualquer peso sobre você, mas você sabe o Deus que você tem. Você sabe o pai que você tem, você sabe a mãe que você tem. Então é preciso ter amor fundamental. Sem amor nós não vamos chegar a lugar nenhum. A Leia vai ler um versículo para mim que fala sobre amor. Você pode ler, Leia. 1 Coríntios 16, versículo 14. Todas as nossas obras sejam feitas em amor. 1 Coríntios 16, 14. Nós fizemos um apanhado de profetas na Bíblia que carregaram culpas e fizeram transgressões, que suas gerações sofreram com isso. Nós temos Abraão, foi falado com os homens, pai de multidões, teve um triângulo amoroso, e no meio desse triângulo amoroso, filhos foram largados, foram abandonados. Nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não foi pai. E muitos homens de Deus hoje também, dentro da igreja, recebendo todos os princípios do Senhor, se preocupam somente com o ministério e não com a família. Você está pondo um peso na sua família, dizendo para a sua família assim: você não é importante. O importante é o meu ministério. Seu ministério é importante? Sim, mas o seu casamento é primeiro. Primeiro Deus, depois família, depois ministério. Não deixe a sua família ficar de lado, não deixe seu casamento, principalmente você que está no início, ou no meio ou no fim, porque casamento em todos os sentidos é importante. Nós somos agentes da reconciliação, e para a gente tirar e perder toda essa culpa que a gente coloca nos outros, nós precisamos reconciliar. E eu preciso dizer para vocês que quando eu estou lá no Reviva, Deus me trata profundamente, porque eu tenho que lembrar todo o tempo que eu não posso nada, de que eu não preciso, ninguém precisa de mim para nada, de que eu não tenho poder, de que eu não posso fazer nada sem Deus. E aí meus olhos são abertos novamente, porque quando a gente volta para segunda-feira, a gente começa a entrar nos afazeres. E nos afazeres do dia a dia, a gente se perde de Deus. A gente só busca Deus quando a gente sente falta de alguma coisa. Ou quando é imposto que você tem que estar aqui tal hora, ou que você tem que fazer tal coisa, agora é hora de discipulado, dar uma lidinha antes de dar uma palavrinha, ou antes da célula. Mas viver esse amor de Deus é diferente. Toda pessoa que tem contato com a palavra, ela é mansa. Toda pessoa que tem contato com a palavra, ela é amorosa. Ela não critica, ela não põe peso, ela não te manda, ela faz. Eu estava olhando os obreiros, pastor, eu lembrei de mim quando olhava para o senhor dentro do Revivo. O pastor agora quis aposentar sem ninguém pedir do Revivo, ele não tem ido, né? Então quando ele ia, eu ficava olhando, ele não pedia para ninguém fazer nada, ele fazia primeiro. E a gente ia atrás fazendo, porque a gente via, não, o pastor está fazendo, então eu vou lá fazer. E você sabe que o Senhor ensinou direitinho, porque quando eu estou lá lavando louça, né, Cassé? Mas chega uma fila de homens para querer lavar louça. Ouviram, né, mulheres? Não esqueçam, os homens que foram Reviva lavam louça. Podem e eles não lavam louça. Por quê? O líder, ele primeiro precisa fazer. Ele que tem que ajoelhar primeiro. É ele quem olha para o chão primeiro. É ele quem olha para longe. Se tiver que caia ele no buraco. Mas não leva junto um monte de gente. O líder cuida.
para ser líder. E deixa eu te falar que na hora que Jesus voltar, a minha impressão é de que ele vai perguntar: quem é líder aqui que vai subir primeiro? Esse ele vai dizer: esse eu não te conheço. Esse que quiser passar na frente porque tem uma carteirinha de pastor, ou de presbítero, ou de qualquer outro tipo de liderança. Te falar que todos nós que estamos na liderança de célula, de ministério, nós temos que ser os primeiros a amar, os primeiros a fazer, a botar a mão na massa. E tem que ter humildade. Tem que ter o quê? Amor. Sem amor nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estudem essa palavra. Não porque você quer ser o primeiro. Não porque você quer ser o melhor. Não porque você vai ganhar, que você leu a Bíblia primeiro do que o outro. Mas porque você vai viver uma nova vida em Cristo, né, Henrique? Porque a gente precisa realmente todos os dias viver uma nova vida em Cristo. É muito fácil aparecer, gente. É só botar uma roupa bonita, uns brincos bonitos, uma maquiagem legal. Mas Jesus não está preocupado com isso, nem com um terno, nem que a sua Bíblia está forrada ou desforrada, se sua pregação está no iPad ou no papel. O que Deus se importa é amar, é com amor. O que Ele quer dar para a igreja é amor. E nós estamos perdendo essa batalha, não Deus não perde batalha, porque a batalha de Satanás não é contra Deus, é contra a humanidade, é contra nós. Nós estamos nos enganando, achando que Deus está perdendo e por isso está com falta de tudo aí fora e que a crise está vindo. Deus não perde guerra nenhuma, a guerra é contra nós, a guerra é nossa. Nós que temos que guerrear, nós que todo dia temos que colocar a cara no pó e dizer: eu me humilho, Senhor, para Ti. Nós aqui precisamos mudar. E nós só precisamos de uma atitude: decisão, escolher. Para o povo do Reviva, eu deixo para vocês: não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para o seu líder, olhe para Jesus. Não há homem na face da terra que pode te dizer algo mais do que Jesus. Você tem que ser, sim, obediente, honrar pessoas, estar ajudando no corpo, naquilo que você pode fazer, mas tudo com ordem, tudo com respeito. Então, agora que você está renovado, revivido, não deixe de contaminar. Vigie, ore o tempo inteiro. Em amor, você não seja cúmplice, mas exorte em amor, dizendo: eu vou orar, porque primeiro eu preciso saber o que Deus quer, depois o que a minha liderança vai me impor. Eu sou uma líder, eu sou uma pastora, e eu falo de cadeira. Nós não podemos fazer isso, a começar de mim. Nós precisamos fazer o ID, discipular, crescer com saúde emocional. Sem saúde emocional, você vai ver essas cadeiras cheias, mas com as pessoas vazias, sem Jesus no coração. A mensagem que a gente tem que levar é de amor. Só que não é amor para quem está aqui, ou muito fácil para o Revive pregar para os homens que eu nunca vi na minha vida. Meu primeiro amor tem que ser dentro da minha casa. Tem que ser com o meu filho, a minha filha, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe. Como eu posso dizer que eu amo o seu Alberto? Como que eu posso dizer que eu amo o seu Alberto e mal falo com a minha irmã dentro da minha casa? Como eu não perdoo meu pai e vou para o Reviva bater palma e dizer e falar de perdão? Ou eu subir num púlpito e falar de perdão, falar de amor, se eu não amo nem a pessoa que eu durmo e acordo com ela? Como que eu quero apostar no irmão e dizer: você vai conseguir, irmão? Fábio, Léo Vitor. Como que eu vou apostar no Léo se eu não aposto no meu Vitor? Eu tenho um Vitor em casa, mas eu aposto no meu Vitor. A gente precisa apostar nos nossos. Como ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa? Como pôr um peso, culpa de que eles estão me atrapalhando de eu vir para a igreja, de eu ir para o Reviva, de eu pregar? Como posso libertar pessoas e os meus estarem cativos? É preciso orar, igreja, para dentro, de dentro para fora. Transformação, restauração. Para transformar, para restaurar, nós precisamos reconhecer, admitir que não damos conta e que nós somos que o
preocupados de nos separar de Deus e das pessoas. A responsabilidade é nossa. Depois a gente precisa receber a Jesus. Depois que a gente recebe Jesus, a gente se perdoa e recebe o perdão. E depois a gente transfere para as pessoas. Não tem como eu transferir o que eu não tenho. E o que está acontecendo é uma bola de neve, uma onda, um efeito dominó de povos de Deus doente. Por isso, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir. Primeiro você precisa fazer tudo isso para depois Ele ouvir. E depois que Ele ouvir, Ele vai fazer o quê? Ele vai te perdoar. E depois que Ele te perdoar, Ele vai te sarar. Ele não vai te sarar de imediato. Ele vai ter que ouvir. Significa que nós vamos ter que chamar a atenção dele, se humilhando, orando, buscando e se convertendo dos seus maus caminhos. Depois, Ele vai nos perdoar. E depois que Ele nos perdoa, porque para perdão tem que haver arrependimento genuíno, Ele vai sarar a nossa terra. E eu creio que o Senhor vai sarar a sua terra. Amém? Vamos ficar de pé então.